Meus amigos, Deus abençoe a vocês, em nome do Senhor Jesus. Eu peço que Ele abençoe abrindo o seu entendimento. Eu peço que o Senhor abençoe você, removendo o que tem bloqueado a sua mente, o seu entendimento. Porque a Bíblia fala, Paulo fala, que o Deus desse século tem cegado o entendimento das pessoas. O Deus desse século é o dinheiro, é Mamon, é a luxúria, o Deus desse mundo. Então esse Deus tem cegado o entendimento das pessoas, que é o diabo. O diabo é o Deus deste século. Ele cega as pessoas. E como é que ele cega? Como é que ele faz cegar as pessoas? Ele faz com que a pessoa, a mente da pessoa, o intelecto, a razão, a inteligência da pessoa fique bloqueada, de forma que ela não entenda a voz de Deus, que ela não tenha ouvidos para ouvir a voz de Deus, que ela não tenha entendimento para compreender a palavra de Deus. É isso que o diabo faz. E ele faz mais. Ele criou um sistema chamado religião para que as pessoas canalizem a fé sobrenatural no coração. O diabo criou a religião. Deus criou, o Senhor Jesus é o Criador, é o autor e consumador da fé inteligente. E o diabo criou a religião para que as pessoas pudessem trazer essa fé para dentro do coração. Mas o coração, a gente sabe, é enganador. Então, quando a pessoa crê com o coração, ela está irremediavelmente perdida, a não ser que o entendimento dela se abra, a não ser que o Espírito Santo venha revelar-se a ela no seu entendimento. Deus não fala no coração, Deus fala no nosso intelecto. Deus não fala ao coração, porque Ele sabe que o coração é enganador. Essa campanha que nós estamos fazendo de entregar o coração para Deus é justamente para isso. Porque quando você entrega o coração, coloca o coração no altar, então Deus te dá um novo coração, para que esse coração venha trabalhar em combinação com o seu entendimento, com a sua cabeça, com o seu intelecto. Talvez eu esteja falando assim, e muita gente não esteja entendendo nada. Muitas pessoas gostam muito de ouvir aquelas palavras: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus é contigo, irmão. Paz do Senhor, irmão, que não resolve nada. Não resolve nada, essa é a realidade. Paz do Senhor, irmão. Amém, amém. Isso vai resolver? Não, não vai resolver. Por quê? Porque Deus não é religião. Deus é palavra. Deus é palavra. E Ele cumpre a sua palavra. Porém, para que nós venhamos receber ou usufruir os benefícios da palavra dele, nós temos que crer. Nós temos que ter fé nessa palavra. E é óbvio que a palavra dele traz ânimo, traz fé. Mas não é aquela fé do coração. É uma fé intelectual, uma fé racional do intelecto. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Eu não gosto muito de falar, mas por imposição do meu trabalho, eu não posso me negar a dividir com vocês as experiências que eu tive. As minhas experiências. Muitas experiências fracassadas. Muitas experiências frustradas. Por exemplo, quando eu tinha, uns 23 anos,
ou 24 anos, acho que foi 24 anos, mais ou menos. Eu estava buscando uma auxiliar para colocar os meus sonhos em prática, quer dizer, dividir com as pessoas aquilo que Deus me havia dado. Então, apareceu na igreja onde eu frequentava uma jovem. E aquela jovem reunia os predicados que combinavam comigo. É uma jovem fiel, ela era recente na igreja. Ela era fiel, ela era batizada com o Espírito Santo, ela era de Deus. Ela era uma pessoa que combinava, assim, em tese, à primeira vista, combinava comigo. Então, o que eu fiz? Isso é para você entender como a gente é iludido pela voz da fé do coração. A voz da fé do coração. O que eu fiz? Essa experiência vale muito para você, pode ter certeza. Então, como eu gostei dela, ela nem sabia que eu existia, mas eu fiquei, digamos assim, vidrado, apaixonado. E então eu falei para Deus: Senhor, está escrito, João capítulo 15 e versículo 7. Está escrito, o Senhor disse, Jesus, se vós estiverdes em mim e as tuas palavras estiverem, e as minhas palavras estiverem em vós, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Eu peguei esse versículo, coloquei o dedo nele e falei: Senhor, está aqui. Tu disseste, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes, tudo, e vos será feito. Então eu disse: eu quero namorar essa moça, eu quero me casar com ela, enfim, eu quero essa moça como a minha auxiliar. Então eu vou falar com ela, eu nem sei se ela vai me aceitar, mas se ela disser sim para mim, então eu vou entender que o Senhor ouviu a minha oração e que o Senhor aprovou esse nosso relacionamento e casamento. E eu fui falar com ela. E prontamente ela disse: eu quero. Poxa, eu fiquei tão feliz, tão entusiasmado, tão alegre. Sabe o que eu fiz? Em questão de 3 para 4 meses, eu já estava aprontando o casamento, já ia me casar com ela em 3, 4 meses. É coisa assim rápida. Porque comigo é assim, ou é ou não é, ou crê ou não crê. Se eu creio, eu vou fundo. Se eu não creio, eu não vou. E eu fui fundo. Tinha comprado já as roupas, comprado, aliás, os móveis, enfim, estava tudo preparado. Provavelmente ela deve estar me assistindo nesse momento. Provavelmente ela deve estar assistindo. Então, o que aconteceu? Ela trabalhava, eu trabalhava, então o salário que ela ganhava, mais o meu, dava para a gente casar rápido. Então eu fui em frente. Fui fundo, nós fomos fundos. E o que aconteceu? Lá dentro, no meu ser, na minha mente, entretanto, havia
mínimo de dúvida, uma coisinha insignificante porque a coisa foi feita tão atabalhoadamente, tão assim de repente, tudo foi acontecendo muito rápido, e eu achando que tudo era aprovação de Deus. Mas por alguma razão, eu tive uma pequenina desconfiança. E se por acaso não é a vontade de Deus? Não, mas Deus me atendeu. Eu, na minha cabeça, mas Deus me ouviu. Poxa, eu falei da palavra dele, eu usei a palavra dele. Está aqui escrito, Senhor. Eu cobrei dele e ele fez com que ela me desse o sim. Então é a vontade dele. Só que, já às vésperas do casamento, na igreja todo mundo já sabia que a gente ia casar e tal. Às vésperas do casamento, eu ouvi dela uma única palavra. Uma única palavra. Ela falou uma coisa no meio de uma discussão que nós tivemos, um desentendimento, e aquela palavra abriu o meu entendimento. E eu entendi que ela não era a vontade de Deus. Eu desfiz o casamento. Desfiz o noivado, melhor dizendo. Deixei tudo para lá, para ela, e fui tocar minha vida. Hoje ela até é bem casada, é uma esposa, uma mulher, eu creio que seja de Deus. Ela foi professora da Cristiane e da Viviane na escola dominical. Então, graças a Deus que ela seguiu em frente na fé e está na fé. Mas ela tinha o Espírito Santo, eu tinha o Espírito Santo, só que não havia compatibilidade entre nós. E isso eu posso falar outras vezes, mas agora o assunto é esse. Eu fui iludido, eu havia sido iludido pela paixão que eu tive por ela inicialmente. Eu pensava que era vontade de Deus porque o que eu pedi, Deus me deu. Ele me deu sim. Só que o sim dele não era a vontade dele. O sim dele era a minha paixão, a minha cobiça, o desejo do meu coração. Quer dizer, eu fui iludido pelo meu coração, achando que porque eu estava em Jesus e as palavras dele estavam em mim, então eu podia pedir qualquer coisa, mesmo que fosse contra a vontade dele. Eu queria aquilo. E eu tive. Só que antes de consumar o fato, o casamento, então eu caí na realidade e soube na mente, no meu intelecto, que ela não era a vontade de Deus para mim. Ela era a vontade de Deus para outra pessoa, mas não para mim. Nem eu era a vontade de Deus para ela. Então, o que aconteceu? Eu, mesmo com um novo coração, batizado com o Espírito Santo, ela também batizada com o Espírito Santo, com um novo coração, mesmo assim, não éramos compatíveis um com o outro. Não era. Então eu voltei atrás. E aí eu orei, Senhor, que eu não sabia como desfazer aquele novelo, estava tudo enrolado, eu não sabia como sair daquilo. Eu falei, Senhor, está aqui. O Senhor disse, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Eu pedi, e o Senhor me deu, mas agora eu sei que não era a tua vontade. Então eu quero te pedir que seja feita a tua vontade. Eu quero que seja feita a tua vontade. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós,
Pedireis o que quiserdes. Então eu estou pedindo que o Senhor faça a tua vontade na minha vida. Eu sei que essa jovem é tua filha, etc., mas eu sei que também não é a tua vontade que nós venhamos consumar o fato do casamento. Então, pode remover, por favor, pelo amor do teu nome. Assim como eu insisti para o Senhor me dar, agora eu insisto para o Senhor tirar. Dá um jeito aí, vê o que o Senhor vai fazer. E, de fato, nós chegamos à conclusão que realmente havíamos nos precipitado, porque meu coração se precipitou com o dela e o dela com o meu, e nós vimos depois, mas graças a Deus que nós vimos antes, porque senão estaríamos perdidos. Graças a Deus. Quando a gente usa a fé do coração, a gente toma atitude impondo a nossa vontade. Quando a gente usa a fé da razão, a fé inteligente, a fé sobrenatural, a gente quer porque quer fazer a vontade de Deus, não a nossa vontade, não o nosso desejo. Então, muitas pessoas que estão me assistindo nesse momento devem estar combinando bem com vocês. Poxa, mas eu orei a Deus, aquela pessoa era de Deus, eu era de Deus, nós somos de Deus e tal. Por que não deu certo? Por que me traiu? Por que saiu? Por que abandonou a fé? Por que abandonou o altar? Por que isso? Por que aquilo? Porque você impôs a sua vontade a Deus. E ele, Deus, na pessoa do Espírito Santo, ele não impõe a vontade dele para nós. Ele não impõe a vontade dele para mim. Ele me ensina a vontade dele. Ele me mostra a vontade dele. Mas não impõe. Sou eu quem decido obedecer ou não à vontade dele. Quando eu obedeço à vontade dele, então isso é a fé inteligente. A fé é ação, é atitude, é determinação. E eu, como jovem, inexperiente, ainda que estivesse na fé, ainda que tivesse o Espírito Santo, ainda que fosse uma pessoa que vivesse na fé, eu não estava vivendo em pecado, eu era imaturo. E os imaturos tendem a tropeçar e cair por causa da sua imaturidade, infantilidade. Eu errei, eu falhei, mas eu aprendi. E o que eu ensino hoje para vocês é o que eu aprendi pessoalmente. Não adianta você querer impor a vontade sua a Deus. Às vezes você pode pegar até a Bíblia e falar, está aqui escrito, o Senhor disse tudo, eu estou pedindo isso aqui. E você insiste, você fica querendo porque quer aquilo que você está pedindo. Você não quer saber da vontade dele, você quer fazer a sua própria vontade. Aí você vai se arrebentar. É verdade. Porque é a vontade dele. Quando nós somos servos, nós não temos vontade. O servo não tem vontade própria. O servo obedece o seu senhor. Quando a gente é servo, né? E para a gente ser servo, primeiro a gente tem que ter nascido de Deus. Então, quando eu aprendi essa lição, eu aprendi também que não é a minha vontade que tem que prevalecer, mas a vontade dele em minha vida. E eu quero me sujeitar a essa vontade. Todo santo dia eu oro, meu Deus, faça-se a tua vontade. O pão nosso de cada dia seja a tua vontade na minha vida. Meu Senhor, eu oro, meu Senhor, me faça esquecer o que eu não posso fazer, o que eu não devo fazer. E me faça lembrar do que eu tenho que fazer, ainda que venha contra a minha vontade. Eu quero fazer a tua vontade. O pão nosso, o meu pão de cada dia é esse. Faça-se a tua vontade na minha vida. Essa é a minha grande realização, fazer a vontade do meu Pai, do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, amiga e amigo, isso se chama fé com inteligência. Não é uma fé burra, não é uma fé infantil, inexperiente, imatura,
mas uma fé fundamentada na palavra de Deus. Jesus nos ensina a orar, e ele diz assim: vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Jesus nos ensina a orar e pedir ao Pai que a vontade dele seja feita em nossa vida. E seja feita de tal forma como ela é feita nos céus. Olha só, que Jesus coloca a vontade de Deus feita nos céus, que ela seja feita aqui em nossas vidas. Tamanha é a importância de nós fazermos a vontade dele, que ele coloca dessa forma: faça-se a tua vontade na terra, como ela é feita nos céus. Então, nos céus a gente sabe que a vontade de Deus é perfeitamente feita por todos os seus anjos. E aqui na terra é o que nós oramos: venha o teu reino, venha o teu domínio e reine na minha vida e faça-se a tua vontade na minha vida. É por isso que significa que Jesus falou: buscai primeiro o reino de Deus, quer dizer, a vontade de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, minha amiga, meu amigo, se você não combinar a sua razão, o seu entendimento, por isso que eu oro todos os dias, para que o entendimento seu seja aberto, você venha compreender a palavra de Deus, para você obedecer. A obediência, Deus nos dá a palavra. Ele fala: levanta-te. Cabe a nós a fé de agirmos, de nos levantar. Essa é a realidade. Fé não é sentimento. Jesus disse: tende fé em Deus. Como é que eu posso ter fé em Deus no coração se eu não tenho o domínio do meu coração? Como é que eu posso fazer a vontade de Deus no meu coração se o meu coração é indomável, rebelde, se o meu coração é enganador? Não tem como. Eu não tenho domínio no meu coração. Nem você. O coração faz você tomar atitude que você, na sua mente, você não quer fazer, mas o coração manda, não é? E se você não tem o controle dele, se você não tem uma determinação na sua cabeça, na sua mente, no seu intelecto, na sua razão, para prevalecer a vontade de Deus na sua vida, o seu coração vai levar lá para o inferno. E você não tem como salvar. Não tem como salvar. Porque ele é rebelde, ele é cruel. Jesus disse na sua palavra através do profeta Jeremias: o coração é enganador e cruel. E ele diz: mas quem o conhecerá? Então, minha amiga e meu amigo, a fé não pode ser processada no coração, porque se for processada no coração, a pessoa vai se arrebentar. E é aí que nascem os fanáticos. O que é o fanático? O fanático é aquele que faz as coisas sem pensar, sem raciocinar, sem medir, sem pesar, sem avaliar. Ela toma decisão levada por um ímpeto do coração. E por isso se arrebenta. Então você vê aí muitos crentes falidos, fanáticos, perturbados, endemoniados, destruídos, fracassados. E são crentes. Porque aderiram a uma religião. O diabo criou a religião justamente para atrair as pessoas que têm fé, para trazer essa fé para dentro do coração e fazê-la dirigir a vida da pessoa dentro do coração, mas dirigido pelo coração. Mas quando essa fé é no intelecto, na cabeça, na razão, a pessoa pensa, raciocina, avalia. Então essa fé é inteligente, essa fé é do Espírito.
Deus é espírito, minha amiga, meu amigo. Deus é saber. Deus é inteligência. E ele não aceita, por exemplo, um louvor na base da emoção, do sentimento, do sensacionalismo, porque ele sabe que emoção é pura enganação. Ora, você está cantando, alegre, feliz da vida, mas acontece um problema, vai enfrentar o problema cantando, adorando ou louvando. Vai enfrentar a situação difícil, vai enfrentar um problema na base do coração. Você vai se arrebentar, você não consegue. Sua fé fica fragilizada, sua fé fica minada, contaminada. E você toma a decisão errada. Então a fé é espírito. Jesus, quando disse, tende fé em Deus, ele quer dizer o seguinte, obedeça o que Deus fala. É isso. Eu disse para Josué, levanta-te e tome posse da terra prometida, que eu prometi aos vossos pais. Então isso é fé. Quando ele se levantou, ele agiu a fé na palavra de Deus, na obediência à palavra de Deus. Você, pastor, você que é um oficial de igreja, você que lidera uma igreja, se você não pautar a sua fé na inteligência, na sabedoria, na razão, não é na intelectualidade, não estou falando disso, mas a fé é que você pensa e você age de acordo com a direção que o Espírito de Deus te dá ao seu espírito. Porque Deus é espírito. A comunicação de Deus conosco é espiritual. É do Espírito de Deus para o nosso espírito. É do nosso espírito, quer dizer, da nossa cabeça para o Espírito de Deus. Então a comunicação entre você e o Senhor Jesus é de espírito para espírito, quer dizer, de cabeça para cabeça, de inteligência para inteligência. Não de coração para o espírito. Não é do sentimento, mas do espírito. Se você não entendeu essa mensagem, se você não está entendendo nada do que eu estou falando, é porque você não tem o Espírito Santo, você não entende nada de Deus. Você pode ser um crente há 50 anos, mas se você não entende essas palavras que eu estou falando, é porque você não tem o Espírito Santo. Você tem que buscar, você tem que correr atrás, você tem que ter sede, você tem que correr atrás, você tem que chegar a Deus. Você tem que ir com garra, com fé, com coragem, para que ele venha, então, ao seu encontro. Não é Deus que faz acontecer na sua vida. É você que toma a iniciativa de acordo com a palavra dele e ele, então, realiza a vontade dele através da sua fé. Compreende, amiga e amigo? Então, nesse jejum de Daniel, que nós vamos terminar nesse sábado agora, eu espero que você tenha entendido o propósito da fé. E por que o Espírito Santo vem sobre nós? Por que o Senhor Jesus nos dá a mente dele? Para que essa mente seja forte, resistente aos apelos e paixões do coração. Para que a gente negue a nossa carne, quer dizer, o nosso coração, e venha atender à direção do Espírito Santo. Aí está o segredo da fé inteligente. Essa é a fé que nos faz ser justos diante do Altíssimo e que nos faz ser agraciados por Ele. Isso agrada ao Senhor. Nós vamos ficando por aqui e amanhã estaremos de volta tratando desse assunto. E você que entendeu bem, você vai arrebentar. Você que entendeu isso, essa aula, você vai arrebentar. Você que entendeu. Ainda que você não tenha o Espírito Santo. Mas agora você sabe por que você precisa do Espírito Santo. Você não precisa do Espírito Santo só para falar em línguas. O que adianta você falar em línguas e não entender o que você está falando? É ou não é? O que adianta você profetizar para os outros e não profetizar para si próprio? O que adianta? O que adianta você ter talentos, dons
espirituais para os outros e para você não tem. Isso não tem sentido. Então, Deus dá o Espírito Santo como a mente do Senhor Jesus para nos guiar do jeito que Ele guiou o seu Filho Jesus, para que nós cheguemos até o fim e venhamos receber a coroa da vida. Até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Bom dia.